Querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo que eu estou querendo fazer um ensino aqui a respeito da nova era e especialmente referente à prática da yoga. Eu pratiquei yoga por muito tempo, fui em busca da yoga como ajuda terapêutica para os problemas pelos quais eu estava passando, né? Na verdade, eu estava sendo oprimida por Satanás e seus demônios e fui buscar ajuda na yoga. Como a própria palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. E eu vou fazer um vídeo especial sobre a yoga, mas vou começar falando da nova era, porque a yoga tem se difundido, é um movimento da nova era. Muitos cristãos praticam a yoga achando que estão recebendo algum benefício e, na verdade, estão atraindo um mal muito grande para a sua vida. E então eu vou começar pelo ensino da nova era. E vou fazer um vídeo específico com o meu testemunho e o testemunho do irmão Derek Prince, que também ele praticava yoga, sobre esse assunto. Então vou começar pelo ensino da nova era. A nova era, ao contrário do que muitos pensam, não é uma religião. Então vamos nesse estudo tratar de uma organização que se mobiliza em todos os setores da sociedade, nos aspectos econômicos, sociais, nas artes, na educação e na religião. Dentro do aspecto da religiosidade, traz uma forte influência de antigos conceitos ocidentais de divindade, que refutam a ideia de um Deus pessoal, detentor de atributos pessoais que existem em cada pessoa. A ideia central é despertar o eu superior, pois acreditam que Deus é uma energia cósmica, a humanidade é divina, o propósito principal da vida do homem é transformar-se em Deus, é despertar o eu ou Deus que existe dentro de cada um de nós, que a Terra também é parte de todo o divino, ou seja, é uma entidade viva, consciente, que sente e respira. Procura um equilíbrio energético dentro de si. Cada um procura esse equilíbrio energético dentro de si através das várias práticas. Em suma, acreditam que tudo que existe no universo é Deus, que toda matéria apresenta a natureza divina. Por isso, cada parte deve evoluir e buscar níveis mais elevados de sua consciência divina. Acredita-se que através de várias encarnações, cada parte pode evoluir, alcançando níveis mais elevados de consciência, ao ponto de não necessitar mais reencarnar, atingindo um estado evolutivo onde se torna um espírito cósmico. E o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Em Hebreus 9, 27 a 28, Paulo disse assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A reencarnação, portanto, é uma tentativa do inimigo, de Satanás, de descredenciar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, estabelecendo a negação do plano da salvação. Veja como Satanás é ardiloso e ele usa de artimanhas para enganar os incautos. A Bíblia diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 18 a 25. Então a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz, que nós fomos criados, todos os seres humanos, os animais até, você vê isso no mar, na natureza, nos pássaros, nas flores, para a glória de Deus Pai. Então, quando a gente se afasta dessa glória e a gente começa a adorar coisas criadas pelas mãos dos homens, Deus nos entrega. Deus nos entrega ali e a gente ali, se dizendo sábio, a gente se tornou louco. E aí a gente muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e passa ali a adorar aves, quadrúpedes, répteis. E aí por isso Deus nos entrega aquela forma de sexo ali, de homem com homem, lesbianismo, homossexualismo, a sodomia, a prática de sodomia. E eles nos entregam, Deus, Ele próprio nos entregam a essa prática. E as consequências dessa prática na vida dos seres humanos é só a deterioração. Ali você está indo para o calabouço, para o fundo do poço, porque você vai estar ali na mão do maligno e ele vai fazer da sua vida tudo o que ele bem entender, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E todas as vezes que a gente se afasta do Deus poderoso, do Criador do mundo, do Criador da terra, do Criador de todas as coisas, em troca de imagem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, a conta chega. E ela chega e chega alta. Então a nova era, ela cultua um Deus homem. Diz que o homem se torna a expressão máxima de evolução divina na terceira dimensão, que é a dimensão física. Dentro desse contexto, o homem é Deus, se tornando o centro de todas as doutrinas da nova era. Acredito que todas as forças existentes no universo estão dentro do homem e que através do poder da mente, o homem pode realizar qualquer milagre divino e descobrir informações divinas que estão dentro de si. A tentativa é fazer com que o homem se volte para si mesmo, desprezando o seu Criador. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para o seu Filho, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Então a glória é toda e somente a um homem, Jesus Cristo. A prática da nova era, ela também apregou forças opostas que se complementam. É muito comum isso em todas as práticas. Creem na existência de forças opostas dentro de cada um dos seres humanos, que a partir de sua evolução caminham para um equilíbrio entre os polos opostos, que fará a luz divina se manifestar com plenitude no homem Deus. Sendo assim, o homem é igualmente masculino e feminino, Cristo e demônio, positivo e negativo. E que o cérebro é dividido em dois lados. O esquerdo é o lado masculino, racional e lógico, e o direito, o lado feminino, emocional e sonhador. É muito representado pelo aquele olho que você vê ali, dois símbolos assim, um preto e um branco com dois pontinhos, que denotam as forças opostas que se complementam. Ou seja, todos os homens, ele tem um demônio e um Deus dentro de si mesmo. Veja bem como o diabo é astucioso. Então, dentro da sua filosofia, um homem evoluído, ele passa a equilibrar os dois lados cerebrais. Ele mesmo, através da sua força ali, da meditação, ele pode controlar os dois lados a seu bel prazer, se ele quiser. Ou seja, dentro de cada homem possui bondade e maldade, o feminino e o masculino. Então, por esse motivo, eles adotam um estilo de conduta de libertinagem
nas relações sexuais, defendendo os homossexuais como seres evoluídos. E esse movimento da nova era, ele também age com uma conspiração aquariana. Conspirar é respirar junto, todos trabalhando com um intuito único, com a pretensão de estarem entrelaçados para representar isso. Adotam para si um símbolo, aquele símbolo assim, o infinito. Acreditam que o Sol tem um movimento de translação nas constelações e durante um período de uma era, ele fica em cada um dos signos do zodíaco. São 4 no decorrer da história humana. A Era de Touro, de 1434 a 2154 a.C. A Era de Áries, de 2154 a 4000 a.C. A Era de Peixes, de 4000 a.C. a 2146 d.C. E a Era de Aquário, de 2146 a 4296 d.C. E para o movimento da nova era, quem é, afinal de contas, Jesus Cristo? Para esse movimento, Jesus Cristo é o avatar da Era de Peixes. E inaugura essa era chamando os apóstolos de pescadores de homens. Na teoria da nova era, nos últimos 2000 anos, o Sol esteve na constelação de Peixes e está indo em direção da casa de Aquários. Então, pode-se dizer que a era aquariana fala de uma época de transição, saindo da era de Peixes para a era de Aquários. Aquário é um signo regido pelo planeta Urano, que foi descoberto em 1781, coincidindo com a Revolução Francesa. Por isso adotaram essa palavra de ordem: liberdade, igualdade e fraternidade. Os principais objetivos dessa nova era que está por vir são: 1. Estabelecer um novo governo mundial. Isso já está acontecendo. 2. Criar uma nova ordem política social. Isso também já está acontecendo. 3. Fundar uma nova religião mundial. Isso também já está acontecendo, principalmente agora com a morte do Papa. 4. Estabelecer o fim do núcleo familiar. Isso já está acontecendo há muito tempo. 5. Condições de igualdade absoluta. 6. Unificar a ciência e religião. 7. Preparar o mundo para receber o anticristo. Todos esses 7 itens já estão acontecendo nos dias de hoje. E tudo isso acontecendo e se colocando em prática pelos governos de todos os mundos, sem considerar o que diz a palavra de Deus e apregoando que a palavra de Deus é já ultrapassada e que não está mais de acordo com a realidade e que o mundo mudou e a palavra de Deus já está ultrapassada. Mas em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja bem o que está acontecendo no mundo hoje e estamos caminhando para o fim. Então busque a Deus, busque a Jesus enquanto se pode achar, porque as coisas estão caminhando para o fim. Continuando, como se iniciou a organização da nova era? No ano de 1950, um ourives judeu chamado Moses Amschel Balné colocou em seu estabelecimento uma placa com a inscrição Rothschild. Posteriormente, seu primogênito, de nome Maia, se tornou um banqueiro influente e mudou o nome de sua família para Rothschild. Maia teve 5 filhos e enviou para 5 grandes cidades da Europa com o objetivo de controlar esses países politicamente. Em 1773, Maia criou um grupo denominado o Clube dos 13, convidando 12 homens de grande poder econômico com o objetivo de juntos dominarem o mundo. Eles contrataram Adam Weishaupt, um professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt, para a realização desse plano.
Em 1º de maio de 1976, com os planos prontos e engajados na execução do mesmo, denominaram-se como Iluminados. Essa organização passou a financiar guerras com o propósito de concluírem os seus projetos. Eles adotaram e adotam até os dias de hoje uma pirâmide com 3 degraus como seu símbolo. O primeiro degrau é o olho que tudo vê. O segundo degrau, organizações que estão diretamente ligadas à nova era. E o terceiro degrau, organizações que estão contribuindo, mas não sabem do plano. Outra personalidade que difundiu a nova era foi Helena Petrovna, de origem russa. Foi iniciada no Tibete e diz que recebeu dos mestres cósmicos, ou Fraternidade Branca, um plano de estabelecer uma nova ordem mundial. Uma das instruções para a realização dos planos era de que deveriam se manter em anonimato durante 100 anos e somente após esse período se abrir para o mundo. Essa preparação se iniciou em 1875, então a nova era foi abertamente difundida a partir de 1975. E quais são as palavras-chave que indicam esse movimento da nova era? É muito sutil esse movimento. Você precisa ter em mente que o diabo ele é estrategista e ele usa das artimanhas mais inimagináveis para manter os seus cativos. Palavras-chave como independência, família global, colônia global, nova ordem mundial, nave-mãe, mãe-terra, holístico, paradigma, pensamento global, nova era, nova consciência, consciência ecológica, visualização, karma. O número 7, o que representa na nova era? De acordo com o sistema da nova era, os métodos de revelação dessas verdades se fundamentam no número 7. Veja como o diabo ele é invejoso. Ele, desde o início que ele invejou a Deus lá, quis tomar o lugar de Deus. E o número 7 na Bíblia, para quem não sabe, é o número do Espírito Santo. À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai ver o número 7 ali se repetindo de uma forma extraordinária. Então o diabo é um imitador barato. Então esse número 7, ele representa 7 pontos de entrada de energia cósmica, que são chamados chakras, que são aqueles pontos trabalhados na acupuntura. A acupuntura é algo diabólico. E no final desse vídeo eu vou deixar aqui um testemunho de um médico que trabalhava com a acupuntura e abdicou da profissão e foi liberto, e a esposa dele também. Os dois foram salvos e a esposa dele, se eu não me engano, foi curada. Está no livro Os Expulsarão Demônios e é um tremendo testemunho do poder sobrenatural de Deus. Então, os 7 chakras são os chakras coronal, que é em cima da cabeça, o frontal na testa e entre os olhos, o laríngeo, o cardíaco, o esplêndido, que é no baço, o umbilical, que é no aparelho reprodutor, e o cóccix. Esses são os 7 chakras onde são trabalhados em vários métodos aí de cura, como eles falam, na acupuntura, na yoga, com pedras quentes, com cristais. Você vai buscar cura e até você vai receber um paliativo. Inicialmente, você recebe um paliativo, porque o diabo, ele não opera milagres, né? Mas o diabo, ele opera de uma forma tão enganosa que você acha mesmo que está curado, sendo que é uma mentira. E você, ao longo do tempo, sua vida vai só andar para trás. Assim aconteceu quando eu fui para a prática de yoga, juntamente com a prática de acupuntura. Mas isso eu vou fazer um vídeo à parte quando eu falar da prática de yoga. E então a nova era, ela também fala de atributos. Esses atributos, eles quantificam como a terra, a água, o fogo, o ar, a luz, a alfa e a consciência luz.
Veja que também são 7 atributos. Também trabalha com 7 corpos: corpo físico, emocional, mental superior, mental inferior, elétrico, casual e eletrônico. Também trabalham com 7 raios: o azul, o amarelo, o rosa, o branco, o verde, o ouro rubi e o violeta. Veja que isso representa a bandeira do LGBT. Também trabalham com 7 planetas: Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Sol, Mercúrio e Lua. Eles também trabalham com 7 mestres: Saint-Germain, El Moria, Rowena, Serapós Bey, Hilarion, Confúcio e Nada. Quer saber quem são os mestres deles? Eu vou te contar. Começando por Saint-Germain. Quem foi Saint-Germain? Saint-Germain foi uma figura enigmática do século XVIII, frequentemente associada ao misticismo, alquimia e sociedades secretas, ou seja, maçonaria. Era conhecido como um homem de grande cultura que falava diversas línguas e se apresentava como um viajante de classe alta. A sua imagem é envolta em lendas e especulações, com algumas pessoas acreditando que ele teria descoberto a imortalidade através da alquimia. Ele foi uma figura histórica do século XVIII que se apresentava como conde e vivia em várias cortes europeias. A sua identidade e origens são obscuras e existem diferentes teorias sobre a sua vida e as suas atividades. E quem era El Moria, outro mestre cultivado na Nova Era? El Moria, ou mestre El Moria, é uma figura central da teosofia e em outras tradições espirituais, sendo considerado um mestre ascensionado e líder do primeiro raio. Ele é visto como um ser de grande sabedoria e poder espiritual, com uma história que se estende por várias encarnações. A sua origem é da teosofia e apresenta-se como um dos Mahatmas, grandes mestres que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica. Qual era o papel dele? Ele é conhecido por liderar o primeiro raio, que é associado à força de vontade e à cor azul. Os teosofistas acreditam que El Moria já existiu em diversas encarnações, incluindo a do rei Arthur, e que ele teria desempenhado um papel importante na história da humanidade. E quem é Rowena? Um outro mestre cultivado pela Nova Era. Rowena pode referir-se a várias figuras históricas ou ficcionais. No contexto de Harry Potter, Rowena reverendou uma das 4 fundadoras da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, conhecida pela sua inteligência e amor pelo conhecimento. No contexto da história medieval, Rowena é um nome associado à rainha da Grã-Bretanha, filha de Hengist e esposa de Vortigern. No contexto de supernatural, Rowena MacLeod é uma bruxa poderosa, mãe do demônio Crowley e aliada dos Winchesters. Rowena é a fundadora de Hogwarts e da Casa Ravenclaw, conhecida pela sua inteligência e criatividade. Mãe de Helena Ravenclaw, um outro mestre chamado Serapis Bey. Quem é essa figura? É um mestre ascensionado, considerado um guia espiritual no contexto da teosofia e da Nova Era. Ele é associado ao 4º raio, a chama branca, que representa a pureza e a ascensão, e é conhecido pela sua sabedoria, compaixão e poder de cura.
A origem de Serapis Bey é uma entidade espiritual, não um ser humano físico, e é frequentemente associado ao Egito Antigo. Veja bem, Egito Antigo, onde é considerado um sumo sacerdote no templo da Ascensão na Atlântida e o grande faraó Osíris, de acordo com algumas tradições. Ele é considerado um mestre do quarto raio, representando a pureza e a ascensão, e é um guia espiritual que ajuda as pessoas em sua jornada de ascensão espiritual. Veja bem como o diabo é ardiloso. Esse Serapis Bey é uma entidade espiritual chamada de sumo sacerdote, ligada ao faraó Osíris, e é considerado um mestre do quarto raio. Veja como o diabo é ardiloso. Um outro mestre também cultivado por eles é o Hilarion. Quem é essa figura? Hilarion pode referir-se a várias figuras históricas ou figuras do movimento da Nova Era. Um deles é o Hilarion de Kiev, o primeiro metropolita não grego de Kiev e de toda a Rus. Outro é o mestre Hilarion, um mestre ascensionado no movimento Eu Sou. O movimento Eu Sou é aquele movimento ligado à yoga. Também conhecido como mestre da sabedoria antiga e Chohan do quinto raio. Há também Hilarion, um eremita do século IV que viveu no deserto da Palestina. E por fim, existe um Hilarion Capral, um padre ortodoxo ucraniano canadense. Ele foi um metropolita ortodoxo que ocupou o cargo antes ou durante o cisma Oriente-Ocidente no século XI. É uma figura do movimento Eu Sou, considerado o mestre da sabedoria antiga e o Chohan, o senhor do quinto raio. Veja bem, senhor com letra maiúscula do quinto raio. Veja que todos esses mestres falsos estão ligados a um raio. Esse está ligado ao quinto raio. Eu acredito que é o quinto dos infernos. Só sendo mesmo. E agora Confúcio. Quem foi Confúcio? Em chinês, Pini Cankil. Foi um filósofo, pensador e educador chinês que viveu entre 551 a.C. e 479 após Cristo. É considerado uma figura central na filosofia chinesa e a sua influência estende-se pela cultura, ética e política chinesas. Em resumo, grande influência na filosofia, ética, política e cultura chinesas. Ensinamentos: ele defendeu valores como justiça, sabedoria, benevolência, reciprocidade e a importância da família. Legado: considerado o pai da educação na China e a sua filosofia estudada até hoje. Veja bem, um outro mestre também que eles têm é chamado Nada. E quem é esse mestre chamado Nada? Nada é nada. Eles dizem que a ideia de nada, ou vazio, pode ser compreendida como a fonte de toda a criação, o ponto de partida de tudo que existe no mundo. Veja, eles consideram que o mundo se formou do nada. Em muitas tradições da Nova Era, esse nada é visto como um estado de potencialidade ilimitada. O universo em espera que se manifesta através da consciência e do pensamento. O nada como a fonte de tudo. Em diversas abordagens da Nova Era, o conceito de nada ou vazio não é visto como ausência, mas como a base primordial de onde tudo surgiu. É o estado anterior à criação, o potencial ilimitado que se manifesta em múltiplas formas.
E dentro dessa perspectiva, o nada é o substrato da realidade, o ponto de partida para a manifestação de todas as coisas. Através da consciência e do pensamento, esse nada pode ser moldado e transformado, dando origem a diferentes realidades. Veja como o diabo é inventor de coisas e as pessoas ainda caem numa coisa dessa. E vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre como começou o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. Quem era o Verbo? Jesus! Jesus é o início de tudo. Jesus é o Verbo. Por intermédio dele e através dele, tudo se fez. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome. Então, continuando, esse movimento da nova era, eles também apregou espíritos elementares. Esses espíritos elementares são considerados deuses menores por estarem numa escala inferior, ou seja, diretamente relacionados com a natureza física, com os elementos base de material para a criação. Esses espíritos elementares são 4: os espíritos da água, ondinas, os espíritos da terra, gnomos e duendes, os espíritos do fogo, que são as salamandras, e os espíritos do ar, chamado fadas. Possui um corpo astral que é composto de energias coloridas, cujas ondas energéticas costumam modificar suas cores de acordo com os sentimentos e atividades dos seres espirituais que se materializam ou se mantêm em espírito. Afirmam que as crianças têm mais facilidades de ver essa luz por serem inocentes e não racionalizar. Veja bem, o alvo deles quem são? As crianças. Misericórdia. Hierarquia espiritual. Eles têm uma hierarquia espiritual. A primeira hierarquia se chama Maitreya. Eu diria que se chama Maitrevas. Então, o líder da organização é denominado de Maitreya, que é o Deus desse mundo, o anticristo. A nova era, por vezes, faz menção de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas não passa de um disfarce, pois, na verdade, estão se referindo a Lúcifer, que reina no lugar denominado de Shambhala. E se você acredita numa história como essa, a Bíblia diz que isso não passa de fábulas e genealogias intermináveis. Se você acredita nessa história toda aí, você é um tolo. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 1:4-9. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. Glórias a Deus pela sua palavra. Na hierarquia espiritual, o segundo são os mestres cósmicos. Sob o comando de Maitreya estão os mestres cósmicos, que são hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Veja o que Paulo falou.
O principal símbolo da nova era é o arco-íris, que representa a ligação da mente do homem com as forças cósmicas e passa a ser uma ponte que o homem constrói para o reino de Lucifer. Meu Deus do céu, que fábula é essa? Veja o que diz a Bíblia em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui está a resposta, aqui está a verdade. E o arco-íris é uma aliança que Deus fez com o homem para não destruir mais a terra com água. Veja o que diz a Bíblia. Em Gênesis 9, 13 a 17, a Bíblia diz assim: O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, ou aliança, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Glórias a Deus pela sua palavra. Então veja como Satanás é um imitador barato de Deus, usando o arco-íris de Deus para enaltecer um Deus falso. Então o arco-íris, ele representa a aliança de Deus com a terra, um sinal da promessa de que ele não voltará a destruir a humanidade com o dilúvio, como ocorreu no tempo de Noé. E é um lembrete da fidelidade e do cuidado de Deus com toda a criação. Então, cada vez que surge o arco-íris após a chuva ou antes da chuva, é para nos lembrarmos que Deus tem uma aliança conosco, que não vai mais destruir a terra com o dilúvio. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Deus, ele é fiel. Continuando, veja que outra hierarquia espiritual, a terceira hierarquia, é chamada avatar de síntese. Veja que nome esquisito. Você aí que anda criando avatares aí no seu perfil, você está aqui, na verdade, levantando um altar para esse avatar aqui da nova era. Veja, esse é um falso profeta, o iníquo, que enganará o mundo com sinais e prodígios, chamado avatar de síntese. Veja o que diz Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja bem, você lembra na época do faraó, os magos lá do faraó, eles imitaram, aquilo ali foi imitação, vários sinais e prodígios. Na verdade, somente a vara de Moisés, que criou toda aquela pestilência, as pragas, né? Mas os magos ali, eles usaram de artimanhas, de enganos, para fazer sinais e prodígios e enganar ali. Hoje é assim que Satanás age. Você vai estar aí com uma doença e você vai se submeter a um tratamento desse aí, ligado à nova era. Eu mesma fui vítima disso aí. E você vai estar crente que você vai sair curado. Você vai chegar com uma enxaqueca dos infernos lá, porque você está sendo oprimida por Satanás e você sente muita enxaqueca. Quando a gente está no pecado e eu sentia muita enxaqueca, meu ex também, e você pensa que você está doente, você pensa que está com uma doença incurável ali dentro da tua cabeça. Na verdade, você está sendo oprimida por Satanás, né? Porque os demônios,
Eles agem te oprimindo, eles agem ali por meio do endemoniamento e eles agem ali através da possessão. É um nível mais avançado. Mas geralmente eles agem mais te oprimindo e através do endemoniamento. Aí você acha que endemoniamento é você cair. Não, cair é possessão. Endemoniamento, você está ali, eles estão operando ali dentro do seu corpo. Você está ali enfermo espiritual, enfermo psicologicamente, você não dorme, você está ali oprimido e eles estão agindo ali dentro do seu corpo e você acha que está com várias doenças. Na verdade, os demônios ali, eles estão te oprimindo ali ou mesmo você está endemoniado. Era assim que eu estava. Então, veja bem, continuando, a quebra de paradigmas. Os paradigmas são modelos pelo qual interpretamos a realidade. Eles necessitam ser mudados gradativamente. A nova era tem trabalhado arduamente para estabelecer essa mudança de paradigma, introduzindo com sutileza e disfarces uma filosofia de transformação para que haja mudança de pensamento. Veja bem, mudança de pensamento. O que o Paulo falou? O Paulo falou que, na verdade, a nossa luta maior são contra as fortalezas da mente. As fortalezas da mente colocadas por Satanás. Só quem pode arrancar essas fortalezas da mente, transformar a nossa mente, é a palavra de Deus. Jesus e a sua palavra. Sem a palavra de Deus, irmão, não tem como você transformar a sua mente, aqueles padrões ali estabelecidos por Satanás. Eu vi e vejo isso na minha própria vida, na minha própria mente. Se eu não me alimentar diariamente da palavra de Deus, eu sucumbo. Por isso que Paulo falou. Veja o que Paulo disse. Ele disse assim, em Romanos 12, 2, ele disse assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E veja o que também ele disse em 2 Coríntios 10, 3-5, sobre o nosso maior campo de batalha, que é quem? A nossa mente. Diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, qual é o campo de batalha mais visado por Satanás, pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas? É a nossa mente. Se ele conseguir fazer suas ideias prevalecerem em nossa mente, nós seremos subjugados. Mas o Senhor nos deu a estratégia perfeita para vencermos essa batalha. Submetermos-nos à nossa mente à autoridade do nosso Rei, Jesus Cristo, pela fé na sua palavra. Então veja qual é o objetivo maior de Satanás: subverter as mentes com essa quebra de paradigmas. Vejamos algumas técnicas sutis empregadas para manipular e influenciar o homem. Eu já passei por várias dessas técnicas. Eu vou garantir para você que elas são muito sutis e você não diz que elas são armas poderosas de Satanás para controlar você e sua mente. Uma das técnicas usadas por Satanás: esoterismo. Dificilmente alguém nunca se envolveu com o esoterismo. Movimentos ecológicos de diversos tipos. Meditação transcendental. Visualização. Você trabalha ali com o campo da visualização, meditando naquela visualização para arrumar um marido perfeito, um emprego perfeito, uma casa perfeita. E acontece, tá?
A princípio de conversa acontece, depois vira um desastre. Pirâmides de vários tipos, cristais, yoga. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre yoga. Chakras trabalhados no yoga, na acupuntura, nas pedras e em vários diversos tipos de tratamentos que não são tratamentos. Sintonia, cromoterapia, que é o trabalho com cores, Douyin, acupuntura, relaxamento mental, artes marciais, florais de Bach. Você vai chegar numa farmácia, você vai encontrar um acervo enorme de coisas batizadas para uso e você vai usar aquilo ali. Existem vários tipos de florais para dormir, para dor de cabeça, para libido. Você vai usar a princípio, ele até vai fazer efeito. Depois vem o efeito rebote, irmão. Não há, irmão, caminho fácil quando você entra para o ocultismo. Um abismo chama outro abismo. Você vai se afundando. Isso aconteceu comigo. Você vai mergulhando. O diabo ele vai usando você, vai usando os servos dele para abrir várias brechas. E aí você vai encabeçando em várias coisas. Eu vou deixar meu testemunho quando eu começar a falar do vídeo sobre yoga. Poder da mente do subconsciente. Pensamento positivo. Eu tinha uma amiga que ela vinha para minha casa, ela não vem mais, mesmo depois que eu me converti. Ela botava aquelas músicas frequenciais, que também é do diabo, e ficava ali meditando por horas com pensamento positivo, vendo ali a cara do marido dela perfeito, do emprego perfeito, da casa perfeita, e a vida dela estava um desastre, cada dia pior. Personagens tipo Pokémons, existem muitos de desenhos e etc. Homeopatia, iridologia, que é um tratamento que se faz pela íris, Mind Power, perfeita liberdade, pró-vida, gnose, eubiose, ufologia, teosofia, chama violeta, música, aquelas músicas frequenciais, existe uma frequência para cada coisa, frequência para a prosperidade, frequência para dormir, frequência para comer, frequência para acalmar. Eu vou deixar meu testemunho depois, um dia que eu botei essas músicas frequenciais e parece que eu fui até o inferno e voltei. Depois eu vou deixar meu testemunho aqui. Filmes de cinema de vários tipos com mensagens subliminais, vegetarianos, veganos. A televisão, ela é uma entrada e uma saída de demônios. Você pode não acreditar, mas quando eu vejo um filme mudando a minha noite de sono, ela se transforma. Um dia eu vi um filme aí chamado Cisne Negro. Acordei com uma dor de madrugada dentro dos meus olhos, parecia que eu ia ficar cega. Eu pedi perdão a Deus e proclamei a palavra do Senhor. Imediatamente aquela dor desapareceu. Ou seja, eu abri a porta para espíritos opressores entrarem na minha vida. Mantras, no yoga é muito comum você cantar mantras. Eu vou deixar meu testemunho aqui também, que quando eu comecei a praticar yoga, a gente é obrigado assim no início de cada prática a cantar um mantra. E no início eu cantava, mas no final eu achava muito esquisito aqueles mantras. E durante essa parte eu ficava calada. Mas eu estava ali sentada na posição de lótus, numa forma de adoração a deuses falsos. Hipnose é uma técnica usada na psicologia e existem várias práticas usadas pelos psiquiatras, os psicoterapeutas e pelos psicólogos, que também são práticas voltadas para atrair demônios. Eles chamam que são práticas voltadas para tratamento, mas você precisa entender que a psicologia, eles tratam a alma da pessoa através daqueles estudos, daqueles filósofos, daquela literatura que não acredita em Deus. As pessoas acham que é somente um corpo e uma alma que precisa ser tratada. Geralmente o psicólogo, e eles não trabalham, não acreditam quase sempre
Muitos deles não acreditam na Bíblia nem em Deus. E eles são proibidos ali de falar até mesmo em Deus numa consulta. Então eles querem tratar a alma da pessoa, quando na verdade não existe você tratar a alma e deixar ali a pessoa ser um tratamento espiritual. Porque nós somos um corpo trino. Nós somos a junção do corpo, da alma e do espírito. O espírito Deus deu, o espírito volta para Deus. A alma, ela vai passar um tempo aqui e, dependendo das nossas escolhas, ela vai ser salva, vai ter uma vida eterna, ou ela vai arder no lago de fogo de enxofre. E o corpo, ele volta para o pó. Isso está escrito na Bíblia, ninguém vai mudar isso, não vai mudar, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, ninguém vai mudar isso aí, nenhum filósofo, nenhum estudioso, nenhum sábio. A palavra de Deus, ela é imutável, ela jamais passará. Então, o que eu estou dizendo é que várias dessas técnicas usadas na psicologia, elas são paliativas. A pessoa, ela fica ali no tratamento gastando rios de dinheiro por anos. Aqueles psicólogos, na verdade, eles estão todos precisando serem tratados, porque eles não estão lidando ali com um mundo físico, eles estão, na verdade, lidando com o mundo espiritual de outras pessoas. Imagina, aquela pessoa chega ali todo dia, cheia de demônios, cheia de traumas, cheia de feridas na alma, no espírito. O que elas precisam é de libertação. Só Jesus liberta e salva, só a palavra de Deus que limpa, que purifica, que transforma, que vivifica, porque a palavra de Deus, ela é cura, ela é saúde para os ossos. Isso eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática, porque isso eu vi na minha vida. Não existe uma pessoa que tivesse mais feridas do que eu, e a palavra de Deus, ela realmente, ela me limpa. Então, esses psicólogos, eles estão aí mergulhados no ocultismo. E eles não vão te ajudar, eles precisam ser ajudados. Eles não vão conseguir te ajudar. Você está jogando dinheiro no lixo, irmão. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Você pega esse dinheiro, ajuda os órfãos, as viúvas, os oprimidos, e você procura Jesus. Você se arrepende dos seus pecados, entrega a tua vida para Jesus e vai ler a sua palavra. Eu não estou falando para você procurar a igreja, não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus e a sua palavra. É Ele quem liberta, quem cura. E a sua palavra também. Somente Ele é o caminho. Somente Ele é a mudança que o mundo precisa. Que você, não só você precisa, mas que o mundo precisa. Somente a palavra de Deus e Jesus é o remédio para esse mundo doente. Então, concluindo esse estudo da nova era, eu vou fazer o vídeo separado da yoga e deixar o meu testemunho e acrescentar mais coisas. Então, a partir desse estudo da nova era, nós concluímos que essa organização tem como objetivo principal preparar o mundo para a chegada do anticristo. Isso já está acontecendo a fim de que Lúcifer, o diabo, o cão dos infernos, tenha o controle de todo o mundo. Mais que do que ser um líder mundial político, ele pretende ser adorado como Deus. Nós não podemos esquecer que isso está escrito na palavra de Deus como uma profecia. E em 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que o diabo, ele é o invejoso. O diabo, ele, além de ser o pai dos mentirosos, ele também é o pai dos invejosos. Que Deus nos livre desse pecado da inveja, porque se você é invejoso, você é o filho de Satanás. A Bíblia também diz em Apocalipse 13:8 assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então veja bem, irmão, depois desse ensino todo aqui, irmão,
Se você ainda quiser continuar com essas fábulas enganosas, com essas mentiras de Satanás, eu te dou um conselho, irmão. Volta-se, irmão, para Deus, se ajoelha, clama a Deus para que Ele envie o Espírito Santo de Deus e te convença da justiça, do juízo e do pecado, e te convença você a se arrepender dos teus pecados, entregar a tua vida para Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro vão sofrer, não vão ser as lágrimas de sangue, o suor de sangue que Jesus derramou no Getsemane, não. Eles vão sofrer dores que vão desejar a morte. Aliás, eles vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 9, quando o quinto anjo tocar a sua trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Veja bem, quando o 5º anjo tocar a trombeta, não vai ter mais chance, irmão. Você vai sofrer como se fosse picado por um escorpião. Dizem que a picada de escorpião é uma dor insuportável. Você vai buscar a morte, mas a morte vai fugir de você. Você vai desejar morrer e a morte vai fugir de você. E você vai padecer, você vai sofrer, você vai murmurar, você vai blasfemar contra Deus. Mesmo assim, irmão, você não vai se arrepender, nem dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Sabe por quê? Porque já será tarde. Há um tempo, irmão. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para nascer, para morrer, para sorrir, para chorar, para dar frutos. Há tempo para morrer e há tempo para se arrepender. O arrependimento vem de Deus. É Deus quem nos convence da justiça, do juízo de pecado. Eu não me arrependi dos meus pecados, irmão. Não foi por mim. Não foi pelo meu livre-arbítrio, pelo meu querer. Não, foi Deus. Então, é tempo de se arrepender, irmão. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Se você não consegue fazer isso, você pode clamar a Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso depositário, Ele que derramou o seu sangue por nós. Clama a Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. E aí Deus pode te mandar o arrependimento para o teu coração. É isso que eu tenho para falar para você. E que esse ensino sobre a nova era abra os seus olhos, a sua mente, o seu coração, para que você busque a Deus enquanto pode achá-lo. Busca a Deus enquanto Ele pode ou quer te responder. Porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém vá para o lago de fogo de enxofre. Deus, Ele é um juiz. Ele é um rei. Ele é um legislador. Ele é um pai amoroso, misericordioso, bondoso, benigno. Mas Ele é um juiz e vai voltar como juiz, como rei, com o cetro em sua mão, para julgar as nações, para julgar os povos. E se você não estiver com o seu nome no livro da vida, você vai estar nesse bolo aí, que vai para o lago de fogo de enxofre, feito para Satanás e os seus demônios. É escolha, irmão. Deus não nos obriga a nada. Satanás, sim. Ele me obrigou, me escravizou durante muito tempo. Ele nos escraviza. Os demônios nos oprimem, nos obrigam a fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas Deus não. Deus, Ele respeita a nossa privacidade, o nosso livre-arbítrio, o nosso querer. E Ele não quer que ninguém pereça. Que esse ensino edifique a sua vida e que Deus abençoe a sua vida e abra seus olhos, sua mente e seu coração. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus.